A quaresma começa, e com ela, um convite para a gente olhar para dentro e se perguntar o que é que realmente importa na vida. Este não é só um período no calendário, sabe? É uma chance de se renovar, um caminho de volta para o que é essencial, de volta para mais perto de Deus. Vamos juntos explorar como transformar este tempo em uma verdadeira graça. A cada ano, a Igreja nos oferece esse convite, um chamado constante para a gente se purificar e recomeçar. Mais do que uma data marcada, a Quaresma é uma oportunidade real de voltar ao ponto de partida. A questão é, o coração está mesmo disposto a aceitar este chamado? No momento em que a cinza toca a nossa testa, a gente se deparar com essa verdade fundamental. Sem Deus, o que sobra da grandeza humana é isso, um punhado de pó. É uma lembrança da nossa fragilidade, sim, mas é também um chamado à humildade, que é o primeiro passo para a gente se voltar para Deus. E aqui vem o contraponto maravilhoso. Depois de nos lembrar da nossa pequenez, o Senhor mostra a sua infinita misericórdia. Ele não diz se afastem, mas sim voltem para mim. É um convite para a gente rasgar o coração e não as roupas, e retornar para a fonte da vida e da alegria. Pois bem, antes de qualquer coisa que a gente faça por fora, a conversão da Quaresma começa por dentro. É sobre voltar o coração para Deus, é ter a disposição de viver como Ele espera, sabe? Ser sincero consigo mesmo e não tentar servir a dois senhores ao mesmo tempo. O interessante é a simplicidade do que Deus nos pede. Ele não exige um histórico impecável. O que Jesus busca em nós é um coração arrependido, um coração que reconhece as próprias falhas e pecados e que de verdade quer eliminá-los. E como é que a gente expressa esse arrependimento? A Igreja nos dá uma ferramenta poderosíssima, uma oração que tem sido o refúgio de santos e pecadores há séculos, o Salmo Miserere, o Salmo 50. Com essas palavras, o rei Davi expressou seu arrependimento, e nós também podemos. É um pedido direto, humilde, que reconhece que a única solução para nossa culpa é a imensa compaixão de Deus. Agora, o ponto central é este: não existe conversão se a gente reconhecer a própria culpa. É preciso ter a coragem de olhar para o próprio pecado, de não esconder, mas de apresentar a Deus pedindo para ser lavado e purificado. E aqui está o ponto alto da nossa oração. Essa frase pode se tornar a nossa oração curta para toda a Quaresma. Repetida com o coração, é um pedido simples e poderoso por uma verdadeira transformação interior. Um pedido para que o próprio Deus refaça o nosso coração. Então, com o coração já voltado para Deus, a conversão começa a transbordar para a vida prática. Aqueles desejos de melhora se transformam em obras concretas que são as ferramentas que nos ajudam nessa jornada de penitência. Jejum, esmola e oração. E olhe, isso não é castigo, viu? São como grandes exercícios espirituais que nos fortalecem. O jejum disciplina o corpo para fortificar o espírito. A esmola nos abre ao próximo, desapegando a gente do que é supérfluo. E a oração? Bem, a oração é o oxigênio da alma, o diálogo constante que nos mantém conectados à fonte da vida. Essa é uma reflexão muito bonita sobre a esmola. Não se trata da quantidade. Cristãos com muitas posses, de classe média e até os mais pobres podem praticá-la. O que realmente importa é o coração misericordioso que deseja levar consolo a quem precisa. Mas como aplicar tudo isso na correria do dia a dia? A chave é a mortificação, que a gente encontra não em grandes sacrifícios, mas nos pequenos detalhes da nossa rotina. Mortificar não é se maltratar. É lutar contra a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. É uma luta que não serve para mortificar os outros, mas que nos torna mais delicados, mais compreensivos e abertos a todos. Veja como isso é prático. A fonte da mortificação está no nosso trabalho, na convivência. Está em chegar na hora, em fazer o trabalho com vontade e não reclamar quando as coisas não saem como a gente planejou. Cada um pode fazer um plano concreto com pequenas ofertas diárias. E qual é o objetivo de tudo isso? A Quaresma não é um tempo de tristeza. Embora seja uma mensagem de penitência, é, acima de tudo, uma mensagem de alegria e esperança. Pensemos um pouco nisso. Muitas vezes, a gente sente uma apatia, uma tristeza espiritual, uma preguiça. O remédio para tudo isso é o mesmo: a proximidade com Cristo. A força para vencer nossos defeitos vem dele. Então, o ponto central é este. Em vez de culpar as circunstâncias lá fora, o trabalho, a família, a gente deve fazer um exame íntimo e direto. Essa tristeza, esse mau humor,
Essa falta de perseverança, será que não é um sinal de que nos afastamos de Cristo? E essa é uma verdade que liberta. Se a causa interna, a solução também é. Cristo está nos dizendo: voltem, voltem para mim de todo o coração. Ele é o remédio, ele é a esperança. São Paulo nos chama a não deixar essa graça passar. Para quem sente a inclinação de adiar a decisão, o momento é agora. Para quem tem pessimismo pensando que seus defeitos não têm remédio, o momento chegou. Agora é o tempo da graça. E assim, a jornada se apresenta diante de nós. A Quaresma começou, um tempo de mudança e esperança. A pergunta que fica é: como cada um de nós, concretamente, usará este dom que nos é dado? Que a nossa jornada quaresmal nos leve a dizer com todo o coração: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.